Pessoal, no vídeo de hoje você tem um aulão de Excel, mas é um Excel mais orientado à parte de análise de dados. Para você que gosta de SQL, de Power BI e a coisa toda, o vídeo de hoje você vai aprender a comparar dados no Excel de forma profissional, como um analista mesmo, usando gráficos de dispersão, pessoal. A aula completa. E eu faço um convite para você, assim que você acabar, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário fixado, que você vai achar um outro vídeo. E nesse outro vídeo você tem a minha análise sobre o curso completo da Expert, né? Expert que é responsável por esse trecho aqui que você vai assistir, né? E dentro desse curso que eu mostrei aqui tem aulas completas, várias aulas assim como essa, de Power BI mais Excel. Tudo orientado à parte de análise de dados, beleza? Assiste a aula aí, um grande abraço e tchau. Estamos aqui então na tela do Excel e neste arquivo nós vamos ter duas planilhas aqui, ó, o nosso exemplo 1 e aqui o nosso exemplo 2, com duas situações diferentes que eu já vou comentar. É claro que esse gráfico de dispersão ele pode ser utilizado para qualquer situação, talvez alguns dados que você tenha. Aqui nós vamos comparar, no caso, duas informações, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. No nosso exemplo 1, nós estamos fazendo uma comparação entre diferentes empresas. Então nós temos aqui aproximadamente 10 empresas, empresa A, B, C e assim por diante. Nós temos duas informações dessas empresas. O número de colaboradores, né, o número de pessoas que estão trabalhando no atendimento, né, independente se é um atendimento via e-mail, aqui, mas vamos supor que é um atendimento aí no WhatsApp. Então, o número de pessoas que estão lá no WhatsApp e quantos atendimentos estão sendo feitos, ou seja, quantos clientes estão chegando e estão sendo atendidos. E nós vamos fazer esse gráfico de dispersão comparando se será que tem alguma relação, né, quantos número de colaboradores eu preciso, para quantos atendimentos eu tenho, né? Vamos supor que isso aqui são números de atendimentos por dia, em um único dia. Claro que para outros períodos serviria da mesma coisa. Eu vou selecionar então a minha coluna B e a minha coluna C, ó, desde B1 até C11, todos esses dados. Eu não preciso selecionar aqui as empresas, vou vir aqui em inserir. E nós temos a opção aqui na parte de gráficos, ó. Nós temos aqui inserir gráfico de dispersão ou de bolha. E aqui o gráfico de dispersão nós temos várias opções. A mais utilizada é essa primeira aqui, ó, o gráfico de dispersão. Eu só vou clicar nele. Vou posicionar mais ou menos aqui um pouco acima de mim. É claro que a gente pode mexer no dimensionamento, deixar um pouco maior, um pouco menor. Ó, vou deixar mais ou menos aqui para não atrapalhar muito a nossa aula. Já fica bem interessante. E aí na parte de design do gráfico, né, na parte de formatar, eu consigo mexer em muitas coisas. Posso clicar no título, colocar aqui, ó, por exemplo, ó, na comparação entre empresas. Posso clicar aqui, ó, vir aqui em mais, se eu quiser colocar, ó, talvez rótulo de dados, se for interessante, se não for. Posso tirar se eu quiser a linha de grade, se for interessante, se não for. A gente não vai entrar tanto neste nosso assunto. O que é mais importante aqui? Que nós temos aqui no eixo horizontal, esse eixo deitado aqui, nós temos o número de colaboradores. E aqui no eixo vertical, esse eixo em pé, nós temos os atendimentos. Né? O gráfico de dispersão ele já cria essa variável, então nós temos o menor valor aqui desde 50 até no caso a mais ou menos 1.200, então ele já cria um pouco dessa variável, tá legal? Isso aqui é bem interessante. E aqui também nós temos desde 0 até aproximadamente 20 colaboradores. E aí a gente consegue ver, será que tem uma correlação? Como o nosso gráfico de dispersão ele está numa linear, tem uma correlação. Isso aqui fica um exemplo até fácil, né? Quanto mais atendimentos eu tenho no meu dia, para aumentar a minha equipe, eu preciso ter mais colaboradores. É claro que poderíamos ter outras situações, como por exemplo aqui, ó, nesse nosso exemplo de número 2. Vamos clicar aqui então novamente. Nós temos aqui várias empresas, ok? Como no nosso exemplo 1. E aqui nós temos a quantidade de vendas em relação ao faturamento. Será que isso são dados que têm relação entre si? Quantidade de vendas com o faturamento? Muito provavelmente tem algum relacionamento? Tem, mas pode ser que não. Porque eu posso vender um produto mais caro, posso vender um produto mais barato. E isso a gente consegue visualizar no nosso gráfico de dispersão. Então vou selecionar novamente, B1 até C11, inserir. Mesma parte aqui dos gráficos, gráficos de dispersão. Ó, vou posicionar mais ou menos aqui, perfeito, vou ajustar só um pouquinho o tamanho para ficar nesse posicionamento. A gente consegue ver que não tem um pouco dessa linearidade, tem, mas não tanto, tá? Porque a gente tem, por exemplo, esta nossa empresa aqui, ó, que vendeu um produto 998. Então se ela vendesse 10, no caso, não seria essa correlação. Tá? Então isso pode variar, você vai conseguir ver, né, essa comparação aqui no seu gráfico de dispersão. Quanto mais informações você tiver, quanto mais linhas, quanto mais dados você tiver, mais preenchido e mais fácil de analisar vai ficar o seu gráfico de dispersão. Com isso, quando a gente vê que não tem tanta essa relação, a gente começa a ver que tem produtos caros e produtos baratos. A gente consegue tirar essa análise. É claro que tem diversas outras, milhares de outras situações
que esse gráfico de dispersão vai variar, talvez até na sua base de dados com que você estiver trabalhando, tá legal? E lembre-se sempre, depois você pode clicar, vem aqui no mais, posso colocar talvez rótulo de dados, posso fazer o ajuste que eu quiser para ficar com a melhor cara ou não, né? Deixar como está essa criação inicial, posso tirar a linha de grade, se eu quiser eu posso colocar até uma legenda ou alguma coisa do tipo, né? Todas essas modificações são possíveis em qualquer tipo de gráfico que você venha criar no Excel. Posso vir aqui em design do gráfico, pegar um outro tipo de design e fazer as alterações que eu desejar neste meu gráfico. Mas o mais importante é você saber por que você está criando um gráfico de dispersão, para que ele vai servir, qual que é a análise você vai conseguir fazer justamente com ele. Tá legal? E normalmente nós utilizamos com duas colunas, duas informações distintas, nós fazemos a comparação entre elas e geramos esse nosso gráfico de dispersão. Só para fechar aqui, vamos clicar nesse nosso gráfico. Quando a gente vem aqui na parte de inserir, lembra que a gente tivemos aqui, gráfico de dispersão tem outras opções, que se eu clicar vai mudando, ó, gráfico de dispersão com linhas suaves e marcadores. Claro, fica um pouco bagunçado, não é tão comum, mas tem essas opções aqui, ó, gráfico de dispersão com linhas suaves, ó, gráfico de dispersão com linhas retas e marcadores, meio que liga os pontos, tá? Só algumas variáveis dos gráficos, e aqui também gráfico de dispersão com as linhas retas. A gente consegue ver até essa figura e tomar alguma decisão, mas o mais comum é essa primeira aqui, é o gráfico de dispersão, que fica, né, bolinha por bolinha, ponto por ponto, ligando o eixo horizontal também do eixo vertical. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga criar o seu gráfico de dispersão quando necessário, quando vier ao caso.